Igreja de Cristo, voltamos para trazer entrevista e hoje é um pouco diferente. Geralmente nós trazemos entrevistas com homens que são da Igreja de Cristo. E hoje recebemos a irmã Edivânia aqui na nossa congregação de Santíssimo e ninguém menos, ninguém mais do que eu aproveitou que a irmã catou ela para poder fazer uma entrevista e edificar as nossas vidas. A gente conversando lá embaixo na congregação, surgiu a ideia de fazermos um vídeo. E nós estamos aqui. Essa é a nossa irmã Edivânia Pérez. Ela é de... Eu sou paraibana, da cidade de Patos, moro em Cubatina, Paraíba e moro também em Garanhuns, interior do Pernambuco. Ou seja, uma irmã muito viajada, minha gente. Deixa abaixo. Minha irmã, hoje nós estamos aqui, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada. Nosso Cristã Moderna. E estamos aqui hoje para falar sobre um tema que para a mulher é muito polêmico, para os homens também é muito polêmico, que é difícil o homem chegar para uma mulher para falar referente a esse tipo de informação. Mas a gente conversando, a gente chegou num consenso para falar sobre a vestimenta. Como a mulher deve se vestir hoje no século XXI, onde as mulheres parecem que botam uma roupa que está mais envelopada do que... Verdade. do que qualquer outra coisa. O que a palavra do Senhor, ela nos fala sobre a vestimenta nos dias de hoje? Serve para os dias anteriores, mas para hoje a gente tem que trazer isso muito enraizado para a nossa vida. Então, boa tarde a todos. A Natália falando desse assunto e do nada a gente começou a falar em vestimentas, a gente falou como a mulher cristã, a mulher de Deus deve se vestir. E lembrei do livro de 1 Timóteo, né? Que Paulo, ele fala aqui no versículo 3 do capítulo 1, que quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim. Ou seja, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Aqui, o contexto dessa carta, fala-se que o serviço de Deus na fé. E o que é o serviço de Deus na fé? Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de boa consciência e de fé sem hipocrisia. Porque eu comecei por aqui. A mensagem principal do livro é Paulo dizendo que o amor, então, levando para o lado da vestimenta, ele diz, o amor é o coração. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aí eu pergunto, Natália, quando eu estou vestida, por exemplo, com decote, que eu não posso fazer assim que sai quase tudo para lá, ou então eu coloco aquele vestido bem longo, mas só que eu deixo coladinha no corpo, tem um lascão aqui do lado. Você acha que eu vou estar com uma consciência boa, agindo assim, me vestindo assim? Não tem nem consciência, né, gente? Você nem como ter consciência. Você acha que eu vou estar com um coração puro, inclusive levando até meus irmãos a pecar? Porque não é que nossos irmãos, eles são imorais, que eles ficam na igreja olhando, mas eles são homens. Não só irmãos, como também no mundo. Como é que a mulher cristã, você, tem se apresentado diante da sociedade, no seu trabalho, na comunidade da igreja? Primeira coisa, se eu amo, eu vou me vestir bem, porque o serviço de Deus na fé é o amor. Eu não vou estar amando as minhas irmãs, eu não vou estar amando os meus irmãos, se eu não estou bem vestida. E o que é que Paulo, ele não deixou Timóteo em Éfeso para... Ele diz aqui, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse em Éfeso para demonstrar certas pessoas. E uma das demonstrações foi também para mulheres. Para quem não sabe, o serviço
primeiro serviço de Deus na fé aqui é o evangelismo. Timóteo era um evangelista, inclusive foi na igreja de Éfeso. Aí ele começa sempre suas cartas com a saudação, se apresentando e entra no assunto. Combati o bom combate. Chegando aqui no capítulo 2, a prática da oração por todos os homens. Isso aqui é o segundo serviço de Deus na fé. E o que é que Paulo fala a respeito dessa pergunta da Natália? Repita, por favor, Natália, a pergunta. Como deve ser a vestimenta da mulher dentro da igreja? Então, ele dizendo como deve ser o proceder no culto ao Senhor. E a gente, do jeito que nós procedemos no meio da igreja, a gente deve proceder por onde passarmos. Não existe isso na mulher cristã. Olha, essa roupa é a minha roupa da igreja, porque é um vestido mais largo, minha saia longa. Mas lá no trabalho eu posso me vestir à vontade, porque meu patrão deixa, lembrando que por onde passarmos nós somos igreja. E é uma das coisas que às vezes me entristece, ver irmãs se vestindo de um modo que me constrange. Eu, como mulher, eu fico constrangida, Natália, quando eu vejo algumas irmãs se vestindo sinuosas. Onde Paulo, demonstrando Timóteo a ensinar naquela igreja lá em Éfeso, e também para nós, vamos falar Santíssimo, que é onde eu estou hoje, mas é a igreja de Cristo no geral. Ele fala aqui no capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 9. Ele está primeiro ensinando como é que os varões devem proceder, que isso não é o nosso caso, mas ele diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Ele já começa aqui, varões, não é varoa não, que a gente não pode estar orando aí a toa de mão levantada não, é levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Dando esse ensino para os homens, ele entra na nossa área. O que é que Paulo nos ensina? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia. Quer dizer, a gente deve se vestir com moderação e bom senso, não com cabeleireira frisada ou com ouro ou pérola ou vestido dispendioso. Mas assim, lembrando que Paulo não está condenando, não está criticando, proibindo que a gente se vista, que a gente fique bonita. Mas a nossa beleza, a gente vai ver aqui que não está na nossa vestimenta. Como ele fala aqui, que nós devemos nos vestir em traje decente. Tá vendo que a gente tem que ter cuidado como a gente tem se apresentado na igreja, no trabalho, na sociedade. Tem que se vestir decente, que a gente se atavie com modéstia, se vestir com moderação, ter cuidado com aqueles aparatos que chamam a atenção. Às vezes você não demonstra nem que é cristão. Veja como é que você tem agido, como é que você tem se vestido. E bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro ou pérolas ou vestido dispendioso. Veja como é que ele diz que é para a gente se vestir. Capítulo 2, versículo 10 de 1 Timóteo. Porém, com boas obras, como é própria às mulheres que professam ser piedosa. E o que é mulheres piedosa? Vocês acham que Jesus apareceria na igreja escandalizando a igreja? Piedade aqui é a gente aprender a agir como Jesus agiria. É a gente ter o caráter divino. E eu vou estar, aonde é que vai estar a minha consciência boa se eu estou me vestindo indecente, se eu estou me vestindo esfuziante, tirando a atenção às vezes até das coisas do Senhor, para estar tirando a atenção de Deus para mim. Onde é que eu estou brilhando Jesus quando eu estou me vestindo de qualquer jeito? Sensual. Em algumas igrejas, se a gente vê, parece até um desfile de São Paulo Fashion Week. Não é isso, e não é isso que Paulo fala aqui. Ele fala que nós temos que nos vestir com boas obras. Aqui,
o ponto desse livro é o serviço de Deus na fé. Quando eu estou a serviço de Deus na fé, na área da vestimenta, como é que eu tenho que proceder? Isso é como a gente tem que proceder no meio da igreja, no meio da sociedade, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosa. Vamos ter cuidado para a gente não levar homens a pecar. Claro que você vai me dizer, tá, Edivânia, mas eu me visto para mim. Se ele olha porque ele é safado. Não. Eu aprendi que o homem é diferente da mulher. O homem é atraído pelo que ele vê. E o que é que como a gente tem se apresentado para esses homens? A mulher aprenda em silêncio, aqui já é outra coisa, que é uma coisa que Paulo fala para a gente não querer tomar o lugar dos homens na igreja, querer estar na administração da igreja, isso aí é com os homens. Não permito que a mulher ensine, mas eu estou aqui ensinando, porque não tem homem. Ele está falando em questão se tem homens no prédio, se tivesse maridos aqui, ele quem estava ensinando. Mas a gente pode fazer isso perante umas às outras. Vamos ter cuidado também em ocupar o nosso lugar. Ou vocês acham que a gente não tem muita coisa para fazer na igreja? Uma das coisas é que um dos serviços, mas vamos ter cuidado. Se você está a serviço de Deus na fé, como ele fala aqui, como é que eu vou estar a serviço de Deus na fé? Amando, com o coração puro, com uma boa consciência e fé sem hipocrisia. Quando eu professo ser piedosa, mas me visto indiscreta, eu não estou agindo com caráter divino, não. É verdade, porque quando a gente sai para ir para um culto, nós estamos prestando culto para quem? Para o Senhor ou um culto para nós mesmos? Será que estamos prestando um culto para para nosso ego, aonde mostramos uma roupa mais justa, um decote mais aprofundado, umas costas nuas, aos quais o homem, por ser visual, ele acaba caindo em tentação e nos deixando com uma fama ruim, porque esse homem, ele vai chegar e vai falar com o irmão e vai falar assim, irmão, ó, tá difícil de vir para o culto, como já aconteceu comigo dentro de uma congregação, ao qual a irmã chegou e o filho dela estava no culto, o filho dela assistiu o culto assim. Porque uma pessoa sentava na frente dele com um decote quase lá no Tratado de Tordesilhas, para deixar assim especificado, né? Ficava lá dentro o negócio e o irmão ficava assistindo o culto assim para não pecar. Então, o fato da gente ter cuidado não é somente com a nossa imagem, mas é também com o olhar do irmão, porque nós somos pecadores e por sermos pecadores, nós estamos em processo de manutenção. Como eu sempre digo, o Senhor ainda está fazendo uma obra em nossas vidas. E se a gente não tiver o cuidado e o amor pelo irmão, porque quando eu me visto decentemente, eu não estou tendo só amor pela minha pessoa, eu estou tendo amor também pelo outro. E tendo amor pelo outro, eu consigo agradar o meu Deus, o meu Senhor. E você vai estar tendo uma má consciência. Outra coisa, a gente tem só focado em mulheres. Mas uma coisa que eu ando observando no meio da igreja também são as mães com as filhas meninas. Porque são pequenininhas, aí já coloca aquela barriguinha de fora, bota um shortinho. Não, porque é criança, mas você tem que ensinar desde de pequeno. Para quem não sabe, você pode me responder, não sei se você lembra, quem foi que instruiu Timóteo nas Escrituras? Ai, caramba, esqueci o nome dela. Ele foi instruído nas Escrituras pela mãe e pela avó, Eunice Lloyd. Veja a importância também da avó. Eu fico muito triste quando eu vejo uma criancinha se vestindo como se fosse um adulto, barriguinha de fora, as mães maquiando as crianças.
Aí quando as meninas estão com 14, 15 anos, elas vão ter o trabalho de querer ensinar as meninas a se vestir com modéstia e decente. Não tem como. Ô mãe, aí você confunde a cabeça da sua filha. Eu até hoje me vesti como eu queria, agora a senhora vem com essa de querer... Cuidado, vocês são cristãos, vocês têm que brilhar Jesus. E um dos serviços aqui, veja aí, no 15, 3,15, 2,15, um dos serviços das mulheres aqui, que a gente vai ser preservada, ele fala aqui no 12, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque foi formado primeiro Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Agora ele fala, todavia será preservada através de sua missão de mãe. Você acha que uma mãe que expõe uma criança no mundo, eu não vou nem falar no mundo que a gente está hoje, porque cristão é cristão. Tem que ter esse cuidado com as vestimentas. A sua missão, você vai ser preservada na sua missão de mãe. Através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, ou seja, com bom senso, é falta de senso você pegar a sua criança, passa batom vermelho na boca das crianças, os irmãos estão no almoço congregacional e você vai botar sua menina. Outra coisa, sempre que colocarem um vestido numa menina, coloque um shortinho por baixo. A criança tem costume de sentar de qualquer jeito, abrir a perna. Você, às vezes, não é por maldade que você faz isso, mas displicência, não sabe. Cuidem das suas crianças. Se você vai estar preservada na sua missão de mãe, se permanecer em fé e amor e santificação com bom senso, ou seja, com um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia. Poderíamos futuramente fazer um estudo específico nisso aqui, porque um dos pontos principais aqui é no 2,10. Porém, com boas obras. E esse aqui deve ser o nosso vestiário. O que é que ele fala aqui? Que as mulheres que haviam se comprometido publicamente a procurar a piedade deveriam respaldar essa afirmação. Como é que eu me declarei cristã e estou me vestindo ao ponto de levar irmãos, levar homens a pecar? Eu estou com uma má consciência, eu não estou amando, a minha fé está sendo hipócrita. Pense nisso, se você é cristã, está a serviço de Deus na fé, você tem que ter esse cuidado. Não somente na sua postura, nas suas vestes e aparência, mas estando revestida de um comportamento justo. Veja se você tem se comportado e se vestido como convém a cristã. Se você está com o coração puro, uma boa consciência, eu creio que não tem como você estar com uma boa consciência. Já teve irmãos que disse que não conseguiu servir a ceia porque a irmã estava com os seios quase à mostra. Como é que você vai estar trabalhando para o Senhor, vai estar a serviço de Deus na fé, com um comportamento desse? Vamos ter cuidado, a gente tem que ser revestidas de um comportamento justo, de um comportamento piedoso. Aí sim, eu vou estar a serviço de Deus na fé, amando, com o coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Lembrando que sem essas três coisas, 2 evangelistas aqui naufragaram na fé, que foi Himeneu e Alexandre. Vamos ter muito cuidado com isso. Obrigada, Natália. Uma última pergunta só para a gente deixar claro para as irmãs, elas fecharem esse estudo com uma consciência boa. Exemplifica para as irmãs o que seriam essas boas obras. Boas obras é você, tipo, ser hospitaleira, isso é uma boa obra. Ser boa dona de casa. Exercer a sua função na igreja. Por exemplo, eu gosto de ensinar as mulheres, eu gosto de evangelizar. Mas já tem Fabíola que gosta de cozinhar para a igreja. Cuidar das viúvas na igreja, cuidar das irmãs que não têm marido, cuidar das crianças que são órfãos. Se a gente pode fazer um estudo só de boas obras.
Mais alguma coisa, Fabiola? Eu Natália, desculpa. gostaria de agradecer por essa resenha maravilhosa que a gente acabou de ter aqui. Só Natália. Saiu do nada e é assim, não é do nada, é conforme a vontade do Senhor. Jesus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então, deixe-se ser edificado por esse estudo, aprenda do Senhor cada vez mais, esteja com a sua Bíblia aberta. A Bíblia aberta é o Senhor falando com você. Nas suas orações é você falando com o Senhor. Quando a sua Bíblia está aberta, é o Senhor falando com você, te preenchendo, dotando a sua vida de boas esperanças, um bom caráter, boas obras, uma vida diferenciada. Edivânia, muito obrigada. Leva um beijo daqui do povo do Rio de Janeiro lá para sua cidade. E muito obrigada. Obrigado eu, beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Amém!